Olá! O Papo Literário de hoje é de um formato um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Hoje em dose dupla, com o escritor bagiense Manuel Ianza e com a doutora em Ciências Biológicas, Daniele Ianza. Eles estão aqui em Bagé hoje, gravando no Dia do Escritor, porque a Daniele veio para dar uma palestra aqui na cidade sobre o projeto Vibrar com Parkinson. Obrigada pela presença de vocês, por ter aceito o nosso convite. Bom, é um prazer. Nós agradecemos. Vou começar por ti, Manuel, já que por uma ordem cronológica, né? Sim. Bom, tu é bagiense, mas mora há muito tempo fora daqui. Eu queria saber, assim, como é que era, até que idade tu viveu aqui em Bagé, né? E o que te motivou a ir embora? Assim, eu estudei aqui em Bagé até 1967. Depois mudei para Porto Alegre, fiquei 2 anos lá, depois casei em Porto Alegre e fui para São Paulo, né? Estou lá até hoje, mas não perco o meu contato com a Rainha da Fronteira, né? E quando tu foi para Porto Alegre para estudar? Ou para trabalhar? O que te levou? Eu prestei o serviço militar em Bagé. Quando dei baixa, eu digo, agora eu vou embora, que não tinha muito campo ainda em Bagé, né? E universidades também ainda não existia. Hoje tem 3, né? Sim. Barbaridade, muito bom isso. E então eu fui atrás de um campo maior profissional, né? Mas a minha intenção era ir para um centro maior ainda, né? Por isso que eu fui parar em São Paulo. E nessa época aqui em Bagé, bom, ficou até uns 18 anos mais ou menos, né? Tu já te interessavas por literatura ou foi uma coisa que surgiu depois? Surgiu depois. Embora meu pai insistia que eu tinha que ser cantor, né? Eu cantava na Rádio Cultura de Bagé. E na época da Mary Terezinha, que ela tocava a sua gaita, né? E o Adolfo tocava o violão, né? Mas eu não tinha esse dom para música. Aí meu pai falou, então agora você vai declamar poesia gaúcha. Eu digo, tá, e melhorou um pouquinho, né? Depois que eu fui embora de Bagé que veio esse dom poético, né? Foi assim que foi surgindo aos poucos, né? A influência, então, é o pai, a Sim, influência. na verdade foi, né? Bom, o teu primeiro livro foi Galhos Secos ou Floridos, lá em 1980, né? Isso. O que te levou a acreditar que o material que tu já tinhas era possível para publicar um livro, né? Publicar um livro não era assim tão fácil, né? Eu já tinha muita coisa assim que vinha escrevendo ao longo do tempo e resolvi, já tinha o suficiente, né? Não muita coisa, o livro não é tão grosso assim, né? E aí eu, como já tinha material suficiente, achei que deveria pelo menos lançar o primeiro para depois dar uma sequência nisso, né? E por que a poesia? Ou tu também escreves em prosa? Não, é o que me toca, né? Vamos dizer assim, o coração, a alma é a poesia. Bom, tu não vives apenas disso, né? Porque tu é empresário também. É. Como é que é a tua rotina para tu escrever? Porque tu tem vários livros, né? De 80 para cá foram 12, 15 livros, né? Inicialmente escrevi 3 e parei, porque foi quando eu montei minha empresa, né? E no montar a empresa você tem que se dedicar a fundo. Acho que eu fiquei em torno de 20 anos sem publicar, mas sempre escrevendo alguma coisa, né? Tanto que quando eu voltei mesmo, depois desses 3 livros, eu dei uma sequência que eu já tinha bastante material. Aí ficou normalmente, cada 1 ano, 2 anos, eu publicava um livro. Então isso eu faço nas horas vagas, porque durante o dia eu fico envolvido na minha empresa, né? Com um serviço profissional. E à noite que eu faço minhas poesias, as minhas mensagens, os orçamentos também, né? Mas para tornar assim a vida mais leve, né? Você relaxa, pelo menos para mim é assim, é relaxante. Me harmoniza com o coração, com a alma, né? Mas tem uma rotina pré-definida, 1 hora por dia eu sou obrigada a escrever ou não? Não. De vez em quando tem aquele toque, né? Que aí você, tanto faz ser 8 da noite, ou 10, ou meia-noite, ou 2 horas da madrugada. Nesses momentos assim, quando surge aquele toque
espiritual, que eu gosto muito de falar sobre a alma, né? Tanto que um amigo de Bagé me chama de poeta da alma. Bom, tu está há bastante tempo fora daqui, mas tu nunca perde o vínculo com Bagé, né? Tu é um defensor do Rio Camaquã, tu fala muito das Palmas. Ah, sim, é da minha região, onde eu nasci, né? Então, nosso rio é muito importante, né? Cuidar da natureza para preservar aquilo que pode nos devolver com uma alimentação saudável, né? Uma água limpa, né? E instalar empresas que venham futuramente contaminar esse rio é muito desagradável. Ainda mais que é no início, né? Vamos dizer, nos mananciais. E como aconteceu em Mariana, é terrível isso. Então temos que defender, temos que ir à luta, né? Eu estou longe, mas de lá eu dou meus pitacos. E qual é a tua relação com Bagé hoje? Sempre foi muito grande, né? Aquele carinho, aquele amor. Minhas raízes daqui não tem como ficar distante. É uma paixão, né? E tu vens com frequência? Tem família? Tenho vindo sempre. Assim que sai um livro, já corro para começar por Bagé o lançamento. Depois eu faço Porto Alegre, São Paulo, Goiânia, onde eu posso realizar, né? Então, mas começo por Bagé. E tu, Daniele, quando é que começou a tua relação com a literatura? Ainda como leitora mesmo? Foi através da influência do meu pai e eu sempre gostei das poesias dele, mas não me achava capaz de fazer. Aí, uns anos atrás, comecei escrevi algumas coisas e às vezes eu mostrava para ele, outras não. E aí a nossa história do primeiro livro foi bem interessante, porque eu falei, pai, vou te processar, porque ele pegou as minhas poesias e inseriu no livro dele para fazer uma surpresa para mim. E quando eu vi, foi uma mega surpresa, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo com vergonha, porque eu não me sentia capaz ou no nível dele de fazer algo que fosse tão bom, né? E aí depois no outro livro ele me avisou, ele falou assim, eu vou pegar. Aí ele falou assim, eu falei, então tá, vamos ver, eu vou revisar. Eu já tinha escrito outras poesias. E aí a gente fez uma seleção e aí assim foi, eu fui gostando de escrever, né? Mas geralmente eu escrevo a parte de poesia, quando eu escrevo, eu não penso muito em publicar, eu escrevo mesmo para expor, sabe, assim, pôr para fora sentimentos, extravasar sentimentos, é mais ou menos assim. E aí quando ele vê, ele já ele já quer, não, vamos publicar. Bom, tu é pós-doutora, né? Então tu dedica bastante à escrita acadêmica, né? Sim. Mas o que veio antes, assim? Foi as regras da BNT ou a poesia veio antes? As regras da BNT vieram antes. Que é bem diferente, né, a linguagem. Sim, porque eu sempre acompanhei, né, meu pai nas escritas das poesias, mas como eu disse, eu não achava que eu poderia fazer como ele, né? Tem que ter muita sensibilidade. E acho que com o tempo eu fui amadurecendo e até o que aconteceu comigo do diagnóstico da doença, e acho que isso ajudou a aflorar. Inclusive tu estás em Bagé para falar sobre o projeto Vibrar com Parkinson, né? Podia contar para os nossos telespectadores como é o projeto, como ele funciona? Então, o projeto é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Goiás, só que a atuação dele é a nível nacional, né? Então, nós basicamente trabalhamos através de redes sociais e site, divulgando informações úteis e pertinentes sobre a doença de Parkinson, de uma forma que seja útil não só para informar o público em geral, mas também auxiliar as pessoas que sofrem, né, que são acometidas por essa doença e seus familiares, no sentido de ajudar no tratamento, no gerenciamento do tratamento, saber o que é importante, porque a doença de Parkinson é uma doença extremamente complexa e difícil de administrar e de tratar, né? A gente sempre no meio, na comunidade parkinsoniana, a gente percebe, né, tendo contato com outras pessoas, que a doença é extremamente individualizada. Então, se eu tiver uma outra pessoa assim, próxima de mim, que também tem Parkinson, a gente conversando, a gente vai ver que existem muitas diferenças de apresentação de sintomas, evolução da doença, etc. E resposta também ao tratamento. E também atividades bem diferentes, assim. Exatamente. A ideia de ter criado esse projeto foi porque quando eu recebi o diagnóstico, eu tinha 36 anos, né? E foram 6 anos em busca de diagnóstico, sintomas surgindo, a doença evoluindo, e muitos médicos, por falta de informação, né, do próprio profissional,
isso dificultou o meu diagnóstico e com isso a doença, né, foi cavalgando, que eu falo, evoluiu bastante. E aí, através de redes sociais, fui conhecendo outras pessoas que também, né, foram acometidas, jovens acometidos pela doença e que sofriam tanto quanto eu, né, pelas dificuldades de acesso à informação, dificuldades a tratamentos, a bons médicos. E aí eu pensei, falei, poxa, eu trabalho, né, com pesquisa, sou cientista, tenho acesso a muita informação de artigos e trabalhos desenvolvidos no exterior, por que não utilizar tudo isso para favorecer essas pessoas, né, para evitar que elas passem pelo mesmo que eu passei. E aí foi quando veio a ideia do Vibrar. Na época, quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei muito deprimida, né, entrei numa depressão profunda. E com essa oportunidade de fazer algo útil, né, para as pessoas, foi o que me resgatou da depressão. Então, desde então, semana que vem vai completar 4 anos que eu comecei o projeto Vibrar em rede social. E para mim foi a melhor coisa que aconteceu. E eu vejo assim, o quanto eu tenho retorno de muita gente que fala que o projeto tem sido muito importante. Então, para mim isso já é gratificante. Saber que eu pude fazer algo útil para as pessoas. A palestra como vai ser criticada em todo o Brasil, né? Então tem... eu conto assim, basicamente a minha história, né? A Daniele de antes e depois do diagnóstico, que mudou e que uma doença não pode nos limitar. No caso do Parkinson, ela me limita fisicamente, mas não em pensamentos, em vontades, e quando eu posso, eu realizo. Bom, agora voltando a falar sobre os livros, né? Vocês têm 2 livros que escreveram juntos, agora tu já nos contou um pouco do primeiro livro, né? E o Vibrar, o Voo da Borboleta, né? Eu queria saber como é que foi que vocês conseguiram escrever juntos e chegarem a uma unidade, né? Porque, enfim, né, são 2 pessoas diferentes, né? Ah, sim. O formato de escrita é todo diferente, né? Como foi esse processo de produção? Eu posso falar um pouco, depois você fala. Tá. Ah, tá. Então, inclusive esse livro, a renda dele é toda revertida para o projeto Vibrar com Parkinson, né, para ajudar na causa, para a manutenção dos nossos trabalhos. Bom, a edição foi toda do meu pai e eu escrevi a minha parte, e aí eu escrevi várias coisas e ele foi selecionando, vendo o que era melhor para compor o livro, porque acho que essa experiência quem tem é ele mesmo. Eu fiz o livro para, em primeiro lugar, homenagear a Daniele, né, pela vibração que ela tem e está tendo pela vida, e através desse projeto para ajudar as pessoas, né, e a renda, como ela explicou, para ajudar o projeto, porque é uma causa social sem fins lucrativos, né. Então, eu aproveitei essa foto que ela tirou na Austrália, que já tinha sintomas, mas não sabia, né? E que ela está aqui no ar, está voando. Eu digo, então vai ter que ser. É uma borboleta voando, né? E Vibrar pelo título do projeto dela, né? Então, eu fiz poesias direcionadas ao projeto, mas nesse sentido de vibrar, não de tristeza, mas ter que vibrar pela vida, independente de qualquer problema, né? De qualquer doença. E selecionei poesias dela para colocar aqui num capítulo, né? Vamos dizer, numa parte do livro, e até tem uma parte que ela fala sobre os 10 anos de Parkinson, né? Então, mas sempre no sentido de como exemplos e não no sentido de sofrimento, entendeu? Foi então assim que surgiu esse livro. Que até eu passei na frente de outro que eu já estava escrevendo, digo, não, vai ter que primeiro o Vibrar agora. E o livro mais recente de vocês, que vocês escreveram, são 2 livros em um, né? Ah, sim, 2 em 1. Queria que vocês nos contassem um pouco, né, de como foi a criação desse exemplar, são 2. Em primeiro lugar, foi também surpresa para a Daniele, que eu faço assim, escolho as poesias, que ela, às vezes ela escreve qualquer coisa assim, que eu sinto que é poético, né, no Face, no WhatsApp, e vou selecionando e guardando. Então, esse aqui eu pedi primeiro a autorização dela, né, se ela aprova essas poesias que eu escolhi, ela aprova, aí é que eu pude colocar no livro.
Então ela não sabia que eu ia fazer um livro 2 em 1, que de um lado é minhas poesias, né? E do outro lado ela. Então foi assim que surgiu. E quanto tempo vocês levaram para produzir, editar, até o livro chegar ao público mesmo? Ah, isso é com ele, porque eu simplesmente paro para escrever. Assim, vem também inspiração com ele, geralmente à noite. Mas tudo que a composição, a seleção é tudo com meu pai. Então, também a escolha da editora, o tempo para correção é ele que verifica. Agora eu vou passar por esse processo porque eu estou escrevendo o meu livro, né, contando um pouco da minha experiência com o Parkinson. E é bem diferente realmente escrever um livro do que a inspiração para a poesia é diferente, o processo para a escrita é bem diferenciado. Então, às vezes eu estou escrevendo, contando um pouco da minha história, né? E aí, de repente, do nada vem pensamento, eu paro tudo e começo a escrever. É bem interessante, porque eu estou produzindo mais poesia do que, na verdade, a minha história. Então, assim, é um processo bem... E como é uma história que eu estou tentando escrever para que sirva de exemplo e motivação para outras pessoas, tem que ter muito cuidado com o conteúdo, né? Porque tem a parte de sofrimento, que eu não tem como evitar de colocar, mas que isso traga sempre algo positivo no final, porque a experiência é engrandecedora, apesar de sofrida. E tu tens uma rotina assim para escrever também? Também não. É quando vem a vontade, porque quando é forçado, não sei, acho que para esse tipo de... É uma arte, né? Você tem que estar inspirada e não é simplesmente chegar igual bater cartão, né? Você tem que produzir tanto, não é produção por tempo, né? Então, é a meta, sim, que você tem que atingir, mas o tempo que você vai levar para isso não importa. Eu vejo dessa forma. E vocês têm planos literários agora que está nos contando essa novidade do livro que você está escrevendo? Assim, já tem uma previsão de quando vai ser lançado? Ou ainda é uma coisa... Eu gostaria de, até o final do ano, estar com ele pronto. Mas também não estou me cobrando, me exigindo nada nesse sentido, não. E vocês têm outros planos literários? E voltando aí, depois a gente vem lançar em Bagé, né? Mas no calor, né? Boa. Perdão, qual a pergunta? Não, se vocês têm outros planos literários para o futuro? Não, vai surgindo assim, aleatoriamente. Ah, mas ele me cobra, ele fala assim, você está escrevendo? Ele é um editor rígido. Eu falei assim, escrevendo eu sempre estou, mas aí agora eu tento esconder dele, porque ele fala assim, eu já achei uma, eu vou pegar e vou guardar. Eu falei, não! Bom, então, para finalizar, gostaria que cada um de vocês desse uma sugestão de leitura para os nossos telespectadores. A sugestão de leitura? Bom, a leitura é muito importante, né? Porque envolve a cultura. E, inclusive, Bagé tem um povo muito culto. Então, não preciso sugerir muita coisa, né? Estão sempre lendo, né? Agora, para as escolas é essencial. É necessário os professores indicar livros bons para os alunos, porque é através da cultura que eles vão galgar o sucesso profissional. E até espiritual, né? Porque tudo envolve, né? Tanto que nesta vida nós estamos passando por uma missão, né, que temos que cumprir, e é necessário o lazer, a cultura, que é no caso a leitura, né, tudo tem que ser dosado, que é o que forma a vida 100%, não é só uma coisa, né. Eu indico O Pequeno Príncipe, apesar de ser um clássico, eu acho que tem um envolvimento poético muito bonito no conteúdo desse livro. Mas existem vários, assim, mas esse é um que me chamou muita atenção e eu gosto. Muito obrigada, então, por terem aceito o nosso convite. Né? Nós que Parabéns agradecemos. pelo Dia do Escritor, a gente está gravando o Dia do Escritor. Legal. Obrigada. Muito bom, muito obrigado. E o Papo Literário encerra aqui. Nós voltamos no próximo domingo a partir das 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura.